Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, em vários lugares do mundo. Hum, Hoje, sábado, gostaria de fazer um comentário acerca do Evangelho de amanhã, que é o 12º domingo do tempo comum, e é a continuação do Evangelho de São Marcos que já meditámos na semana passada. É aquele famoso Evangelho da tempestade acalmada. É um evangelho que tem muitas dicas que nos podem ajudar na nossa vida diária e no momento em que se encontra cada um, penso eu. É o Evangelho de Tempestade Acalmada e começa dizendo: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos à outra margem do lago. Naquele dia, aquele dia era o dia que vemos, cujo princípio podemos ler no princípio do capítulo 4 de Marcos, que é quando Jesus começa a pregar a uma grande multidão e em que lhes vai falando daquela parábola do semeador, não é bem do semeador, é a parábola da semente que cresce de dia e de noite, e que já meditámos na semana passada, não é? Portanto, a comparação que ele faz com o reino de Deus. E ao fim desse dia, um dia recheado de encontros com muitas pessoas, com certeza que tanto Jesus como os discípulos estavam cansados, e Jesus tem aquele detalhe de dizer: passemos à outra margem do lago. Penso que este convite de Jesus a passar à outra margem do lago pode ter muitos significados e pode ter um significado concreto para cada um de nós que estamos a ouvir agora, assistir a este vídeo. Penso que precisamos na nossa vida de passar para a outra margem do lago muitas vezes, porque muitas vezes estamos tão metidos nos nossos problemas que não vemos mais nada, que não conseguimos ter uma perspectiva diferente que nos faz tão bem, não é? Então penso que Jesus nos convida a passar para a outra margem, ou seja, a tomar distância daquilo que estamos a viver, seja o que for, tomar uma certa distância e tentar olhar com outra perspectiva sobre aquilo que nos preocupa, aquilo pelo qual estamos a lutar neste momento, aquilo que nos está a ultrapassar, a superar, ou a própria dor que podemos sentir por ter um ser querido doente, ou até que possamos ter perdido algum ser querido. Então, este convite de Jesus é um convite cheio de ternura, cheio de compreensão, cheio de solidariedade, é um convite de alguém que sabe aquilo que nós estamos a sentir e que nos convida a descansar com ele, não é? E, eh, penso que neste momento pode ser importante para cada um de nós, seja a circunstância seja qual for a circunstância que estiver a viver, tirar um tempo para passar para a outra margem do lago. hum? Isto por um lado. Por outro lado, os discípulos realmente obedecem, ou seja, secundam a sugestão de Jesus e deixam a multidão, não é? Afastam-se dessa atividade que estavam a realizar e levam Jesus consigo na barca em que Jesus estava sentado. É interessante isto, levaram Jesus consigo. Podiam ter deixado Jesus na margem e terem ido sozinhos, não é? Este acho que também é um detalhe que nos convida a levar, não é? Levar Jesus connosco, porque não é que Jesus foi com eles, é que eles o levaram com eles no barco, na barca.
talvez seja um convite a perguntar-nos se conscientemente e voluntariamente tomamos a iniciativa de levar Jesus conosco nas nossas atividades da vida diária, levar Jesus conosco para o nosso local de trabalho, para a nossa família, para os nossos encontros com amigos, se é que podemos ter, apesar de, devido às restrições da pandemia, se levamos Jesus para esses momentos em que sozinhos experimentamos solidão, experimentamos tristeza, será que levamos Jesus conosco? É evidente que Jesus está sempre conosco, não é? Mas que diferente é sermos nós a tomar a iniciativa de pegar Jesus pela mão e dizer: vem comigo, está comigo neste momento, ajuda-me neste momento, abre-me os olhos neste momento, ensina-me que palavras hei de dizer, que atitude hei de tomar, vem comigo, não é? Podemos optar pela solidão ou por viver com Jesus todos os momentos da nossa vida, não é? E os discípulos fizeram isso, levaram Jesus com eles, mas depois também tiveram uma decepção, não é? Porquê? Porque no meio daquilo tudo levantou-se uma grande tempestade e Jesus estava tranquilamente a dormir à popa, não é? Com a cabeça numa almofada, estava muito bem, tranquilamente a dormir à popa. Ora, isto é um desafio para os discípulos e é um desafio para nós quando às vezes pensamos: oh meu Deus, eu estou sempre contigo, eu vou à missa, eu rezo, eu tento fazer tudo aquilo que tu me pedes, e no entanto, agora parece que não estás, agora parece que estás longe, que não me estás a ajudar, que não me estás a orientar, estou a ficar sem orientação, sem a perder o sentido, não sei para que lado me é de virar, estou a ficar até com dúvidas de fé, eu que sempre me considerei uma pessoa de fé. São esses momentos pelos quais passamos todos, não é? Porque apesar de Jesus estar no nosso barco, isso não nos impede de nos encontrarmos com tempestades, ou seja, Jesus não é aquele santo milagreiro que desde que lhe rezemos e desde que façamos as suas vontades, não vamos encontrar nenhuma dificuldade na vida, tudo nos vai correr bem, nunca vamos cair doentes, nunca vamos ter sofrimentos, vamos sempre ter êxito na vida, nunca nos vamos enganar, nunca vamos ser enganados, não, nada disso é assim, ou seja, Jesus não é um santo milagreiro e não é assim a nossa fé. A fé o dom da fé que Jesus nos oferece é uma fé que nos ajuda a viver essas circunstâncias difíceis da vida que surgem tantas vezes com outra perspectiva. Lá está, do outro lado da margem, não é? Com uma perspectiva de confiança, mais além das aparências, não é? Mais além das evidências e, hum, e uma postura de pôr da nossa parte tudo aquilo que podemos, mas depois esperar que Deus faça o resto, que era também o que víamos na parábola da semente que cresce dia e noite, mesmo que nós não façamos nada. Acreditar que Ele continua a trabalhar através das circunstâncias mais estranhas e mais imprevisíveis e mais imprevistas, não é? Que nós não podemos controlar, não é? E há um detalhe que me ajuda, que me chamou a atenção, que é que Jesus está a dormir, mas está a dormir à popa do barco. Ou seja, a popa é aquela que abre caminho, não é verdade? No meio das águas, não é? Mesmo que aquele que esteja ao leme é aquele que orienta o barco, também a popa é aquela que abre caminho. Então fazia-me pensar
que Jesus está na popa do nosso barco, mesmo que nós não o vejamos, nem o sintamos, nem vejamos nenhuma evidência da sua atuação. Penso que este texto é um convite a acreditar que Jesus está à popa do nosso barco, o barco que simboliza a nossa vida, simboliza também o mundo, não é? Tantas vezes que o Papa Francisco tem dito que todos estamos no mesmo barco neste momento da pandemia, não podemos salvar-nos só nós, ou só um grupo, só um país, porque se um país se afundar, os outros vão se afundar também, e realmente é um momento de sermos conscientes que estamos todos na mesma barca e que Jesus está lá conosco, não é? Mas essa barca também pode ser a nossa família, também pode ser a nossa sociedade, também pode ser o nosso país, enfim, o lugar em que nos encontramos. E nessa barca, portanto, como dizia, Jesus está à popa e está a abrir-nos um caminho. E nós podemos dar um passo de acreditar no meio da tempestade que Jesus não perdeu a orientação do barco. Ou seja, nós perdemos esse controle, não é? Completamente, não podemos controlar. E quando vemos morrer os nossos seres queridos, como também aconteceu com uma amiga minha brasileira esta semana, que perdeu em poucos dias o seu irmão para a Covid-19, e todos nós experimentamos esses momentos de descontrole e de tristeza, de solidão, que parece que Jesus não está, e no entanto ele continua à popa do barco. Ele trabalha dia e noite, como diz Jesus noutra passagem do Evangelho, não é? Eu e o meu pai trabalhamos dia e noite, não é? No entanto, como homem, como ser humano, Jesus também precisava de dormir e de descansar. E é interessante também como os discípulos lhe gritam e lhe dizem: não te importas que pereçamos? Acorda! O que é que estás aí a dormir? O que é que estás a fazer aí a dormir? Como é possível que estejas a dormir, não é? Primeiro podemos ver a relação de confiança tão grande que os discípulos tinham com Jesus, e ao mesmo tempo podemos ver aqui como Jesus, quando acorda, é como o momento da ressurreição, não é? Que Jesus parecia não, tinha mesmo morrido e parecia que tinha perdido o seu poder, e no entanto, quando acorda, quando ressuscita, mostra que tem poder para, sobretudo, transformar os nossos corações, não é? E nesse momento em que Jesus acorda, ele levanta a sua voz sobre o mar e diz-lhe cala-te e está quieto. E também, e então o vento cessou e fez-se grande bonança. Pensava que esta bonança, não é? Daqui vem aquele provérbio, não é? Depois da tempestade vem a bonança. A bonança que Jesus nos traz é sobretudo aos nossos corações, não é? Porque às vezes as tempestades continuam por muito tempo e não acalmam assim tão facilmente. Mas Jesus dirige umas palavras ao nosso coração, no fundo esse mar rebelde muitas vezes é dentro do nosso coração e diz-nos acalma-te, confia em mim, acredita, acredita, acredita que eu te vou levar para a outra margem e aí vais ter paz, vais ter tranquilidade, a vida vai dar uma volta, vais encontrar um caminho novo, se acreditares que eu estou contigo, se não me mandares embora do barco, podes ter a certeza que eu te vou levar a um lugar tranquilo, onde vais descansar, não é? E podemos descansar também no meio da tormenta, no meio da tempestade, com essa confiança, agarrados à mão de Jesus, que nos guia como um bom pastor.
E também me fazia pensar, não é? Quando Jesus diz estas palavras de passemos à outra margem do lago, também pensava em tantas pessoas que durante este ano e meio, com a pandemia, e não só, passaram para a outra margem, passaram para o reino de Deus, passaram para conviver com Jesus diretamente, por terem falecido por Covid ou outras doenças, não é verdade? Tantas pessoas que estão sempre, todos os dias, a passar para a outra margem. Se algum de vocês tem um ser querido que tenha realmente, que nos tenha deixado ultimamente, acho que é um consolo pensar que foi uma passagem para a outra margem de onde as coisas se veem de outra maneira, de onde as coisas se veem com outros olhos, sobretudo com os olhos de Jesus, que nos ama, que nos envolve com a sua ternura e que continua a ter esperança neste mundo e continua a acreditar que se todos pusermos o nosso pequeno grão de areia para lutar por um mundo melhor, neste caso por uma melhoria da, do tratamento desta doença, se todos pusermos ao serviço uns dos outros o que temos, realmente eh, vamos poder passar para outra margem e iremos em caminho, estaremos em caminho para esse reino de Deus que se realiza plenamente depois da nossa partida para junto de Deus, não é? Por isso, aqueles irmãos que já nos precederam estão a preparar-nos também um lugar, como dizia Jesus, não é? Por isso, é verdade que a tristeza e a dor que nos acapara quando parte um ser querido é muito dura, mas também é verdade que Jesus nos convida a acreditar que este mundo é uma passagem para outra margem onde realmente poderemos desfrutar plenamente do reino de Deus. Então, convido-vos a passarem uma semana tentando passar para a outra margem, talvez deixar que Jesus nos leve, não é? Que seja como aquele barqueiro que nos leva para a outra margem e também como os discípulos no fim desta passagem ficaram cheios de temor, dizendo quem é este homem que até o mar lhe obedece. Não é um temor no sentido de medo, é um temor no sentido de respeito. O temor de Deus é um dom do Espírito Santo, no fundo é o amor a Deus, não é? É o respeito, um desejo profundo de estar sempre perto dele e de nos deixarmos guiar por ele, não é? Por isso, Deus queira que, através destas experiências que vamos tendo de não podermos controlar a nossa vida, cada vez mais ofereçamos o leme da nossa vida a Jesus, que seja Ele a guiar-nos, que seja Ele a levar-nos através de todas as tempestades pelas quais estamos a passar. Tenham uma boa semana.